versículo de número 17 até o versículo de número 31. Evangelho ao qual escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 17 até o versículo de número 31. Amém? Na medida que você encontrar a palavra de Deus, se coloque de pé, para nós estarmos fazendo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo número 10, versículo 17 ao 31. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com as palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas suas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiraram-se ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, ou últimos, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém? A igreja pode se assentar. O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é: o que nos falta? Irmãos, nós vimos aqui, através da história de um jovem preocupado com a sua salvação, preocupado o que ele deveria fazer, o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E esse jovem, ele era um jovem rico. Nós lemos aqui que ele tinha muitas propriedades.
E esse jovem, por ser muito rico, ele fazia muitas coisas conforme a lei do Senhor. Tudo que a lei do Senhor ordenava, ele procurava fazer. Ele procurava obedecer à lei de Deus. Ele era um jovem que ele respeitava os seus pais. Ele era um jovem que não matava. Ele era um jovem que não roubava, que não defraudava ninguém, que não desejava mal para ninguém, que não fazia mal para as pessoas. Trazendo aqui para a nossa linguagem de hoje, se esse jovem estivesse aqui no meio de nós, nós poderíamos muitas vezes falar assim: isso aí é um crente verdadeiro, porque ele procura fazer tudo aquilo que a lei ordena, ele procura fazer tudo aquilo que a lei ensina. Esse aqui verdadeiramente ele segue as leis de Deus. Podemos dizer aqui que esse jovem era alguém que participava dos cultos. Ele procurava fazer tudo aquilo que era certo. Tanto que Jesus, quando esse jovem se ajoelha diante dele, e quando ele fala assim: por que você me chamas bom? Jesus, ele fala assim que ele amou esse jovem. Por quê? Porque esse jovem ele procurava fazer tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que a lei do Senhor ordenava. Diz a história aqui que esse jovem, vendo Jesus andando então por um caminho, ele corre em direção a Jesus, e ali ele se ajoelha diante do mestre, reconhecendo o Senhor como mestre, reconhecendo o Senhor como o Senhor supremo, um Senhor soberano. E ele pega e fala uma pergunta, ele faz uma pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus, então, ouvindo a pergunta daquele jovem, Jesus ele responde a pergunta daquele jovem fazendo outra pergunta para ele. Jesus olha para ele e pergunta para ele assim: por que você me chama de bom? Não há ninguém bom a não ser Deus. Ele é bom. Jesus aqui, mesmo ele sendo Deus, sendo 100% Deus e sendo 100% homem, o que Jesus queria dizer para aquele jovem era: olha, não existe bondade maior do que a bondade de Deus. Não chame ninguém de bom, chame Jesus, chame Deus de bom. Ele sim é o bom. Ele sim é o Deus misericordioso. Ele sim é o Deus que zela pela minha vida e pela sua vida. Ele é aquele que dá o sol, dá a chuva, as estações no tempo certo. Ele é aquele que cuida da nossa vida, da nossa casa, que cuida muitas vezes de nós. Ele sim é bom, Ele se preocupa com nós. Então não chama ninguém de bom. Quando você for chamar alguém de bom, fala que o nosso Pai é bom, Ele é bom, Ele é o Todo-Poderoso. E então Jesus fala para ele assim: olha, não existe bondade maior do que a bondade de Deus, que deu o seu único filho para morrer pela humanidade, por amor da humanidade. Quem é que entregaria o seu filho para morrer muitas vezes por um pecador, por pessoas que muitas vezes andam por caminhos tortos, por pessoas que muitas vezes nos decepcionam? Quem é que entregaria seu filho para morrer por alguém assim, para morrer por mim, para morrer por você? E Deus ele fez isso. Então a bondade de Deus é grande, a bondade de Deus é infinita, a bondade de Deus ela é incondicional para a minha vida e para a sua vida. E Jesus fala assim que o amor desse Deus, ele nunca acaba por nós. O amor de Deus por nós, ele prevalece para sempre. O que Jesus estava dizendo: olha, não chame ninguém de bom. O bom só é bom enquanto você for bom com Ele. Porque quando você der um vacilo com aquele que você acha que é bom, se você vacilar com Ele, a primeira coisa que Ele vai falar para você: olha, você não vale nada para mim, você não presta. Mas Deus não. Deus, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Ele continua sendo bom conosco. Ele continua tendo misericórdia com nossas vidas, mas Ele também continua sendo justo. Deus é diferente, o amor dele é diferente do amor da humanidade. Apesar das nossas falhas, todos os nossos erros, Deus continua sendo bom conosco.
Ele continua sendo bom. A bondade de Deus não impede da justiça de Deus acontecer também sobre as nossas vidas. A história diz aqui que esse jovem era um jovem rico. E mesmo ele sendo rico, ele era um jovem que estava preocupado com a sua salvação. Ele estava preocupado com as coisas de Deus. Apesar dele ser jovem, ser rico, ele estava se preocupando com ele mesmo, muitas vezes. E o interessante é que esse jovem, ele sabia a direção. Esse jovem, ele sabia o caminho. E quando ele viu então Jesus andando pelo caminho, ele corre, se lança aos pés de Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna, a vida que só Jesus Cristo nos oferece, que só Ele tem para dar para a minha vida e para a sua vida, pela vida da humanidade. Ou seja, ele sabia que Jesus tinha palavras de vida eterna. Ele sabia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai até Deus a não ser através de Jesus. E Jesus então responde para aquele jovem: você sabe os mandamentos, você conhece a verdade, você sabe o caminho. Mas Jesus faz questão de alertar para aquele jovem quais são os mandamentos de Deus, mesmo o jovem sabendo. Como Deus faz muitas coisas com a minha vida e com a sua vida, nós muitas vezes sabemos qual é o caminho, nós muitas vezes sabemos o que é a verdade, nós muitas vezes sabemos que direção devemos seguirmos. Mas todas as vezes Jesus, ele faz questão de alertar para mim e para você: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a sua vida, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que te sustenta. Como ele sempre falou com o povo de Israel, Deus, ele sempre está insistindo para o seu povo, dizendo quem verdadeiramente ele é nas nossas vidas. Então muitas vezes nós sabemos quem é Deus, muitas vezes nós sabemos que Ele é a salvação através do seu Filho Jesus. Nós sabemos que não existe outro caminho, e Jesus está o tempo todo nos ensinando. Jesus está o tempo todo insistindo para mim e para você: olha, você sabe o caminho, você sabe os mandamentos, você sabe o que fazer. E muitas vezes nós quebramos a cara, muitas vezes, porque nós queremos andarmos nos nossos próprios caminhos. Queremos muitas vezes fazermos aquilo que é do nosso interesse. Queremos muitas vezes fazer aquilo que nós achamos que é bom para nós. Mas Deus, ele fala assim: eu sou o bom, eu sou o que te sustenta, eu sou o caminho, eu sou aquele que te dá salvação, eu sou aquele que te sustento na palma das minhas mãos, eu sou aquele que zela pela tua vida, eu sou aquele que cuido da sua casa, cuido da sua vida, cuido para os lugares onde você menos espera. Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Se nós pudéssemos olhar com os nossos olhos espirituais o que Deus faz por nós no dia, nós ficaríamos muitas vezes espantados. Quantos livramentos, quantas setas o inimigo nos lança no dia a dia para a minha vida e para a sua vida. Quantas coisas erradas, quantos pensamentos errados muitas vezes vêm na nossa mente. Quantos livramentos muitas vezes Deus nos dá. Muitas vezes eu fico trabalhando ali, de quantos acidentes Deus já não me livrou. Tem hora que muitas vezes eu vou descer do trator, o pé quer torcer, eu falo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou, porque eu poderia ter quebrado o pé nesse momento, eu poderia ter trazido uma fratura no meu corpo. Muitas vezes vou fazer algo e por pouco não deu errado, e eu falo: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou de algo errado acontecer na minha vida. Então nós temos que ficarmos ligados muitas vezes nos mínimos detalhes que Deus tem feito pela minha vida e pela sua vida. Porque você merece? Não, porque Ele é bom. Ele é bom, Ele zela pelos teus filhos, Ele cuida dos teus filhos. Então, se nós pudéssemos muitas vezes olharmos a bondade de Deus por nós, muitas vezes nós pensaríamos muitas vezes antes de fazer as coisas. E Jesus então ele fala para esse jovem: olha, não matarás, não roubarás, não falarás
mau testemunhos, honra teu pai e honra tua mãe. Primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias venham a ser prolongados sobre a face da terra. Primeiro mandamento de Jesus. E o jovem então, achando que estava tudo certo para ele herdar a vida eterna, porque ele já fazia isso desde a sua mocidade, desde o seu crescimento, ele ora para Jesus e fala assim: mas isso aí tudo eu tenho feito. Desde a minha mocidade eu tenho procurado fazer aquilo que é certo. Eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, nunca falei mal de ninguém, nunca desejei mal para ninguém. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu procuro fazer aquilo que é certo. Diz que Jesus então, por essa resposta do jovem, Jesus o amou, porque ele estava procurando fazer tudo aquilo que é certo. Como Jesus ama a minha vida e para a sua vida, quando ele vê que nós estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que nós queremos fazer que é certo, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. O jovem então, quando ouviu Jesus falando que ele deveria fazer e que ele já fazia desde a mocidade, ele diz assim: ó, então tudo isso eu tenho feito, então eu estou salvo, eu não preciso fazer mais nada, porque eu estou no caminho certo, fazendo aquilo que é certo. E Jesus então, ele olha para aquele jovem e diz assim: olha, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo aquilo que você tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E aí você vem e você me segue. E diz a história então que esse jovem então ele fica triste. E então ele vira as costas para Jesus e se retira da presença de Jesus. Ou seja, Jesus sabia que aquele jovem estava preso a algumas coisas ainda, não estava totalmente liberto. Aquele jovem, ele fazia algumas coisas para o reino de Deus, mas ele não fazia tudo para o reino de Deus. Jesus então usa a riqueza desse jovem para mostrar para ele que esse jovem não estava totalmente liberto para seguir a Cristo, e que faltava alguma coisa que o prendia. E Jesus então usa a riqueza para mostrar para aquele jovem que uma pessoa rica, ela tem dificuldade para abrir mão das suas riquezas. Por quê? Porque ela acha que a riqueza é tudo para ela. Ela acha que se ela ficar pobre, sem dinheiro, ela vai morrer, porque a confiança dela, a segurança dela está nas riquezas. Mas a maior riqueza está na presença de Deus. A maior riqueza é ter Deus na nossa vida. A maior riqueza é ter Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Não existe nada mais rico do que ter a salvação em Cristo Jesus. E com essa história Deus começa a mostrar que até hoje existem pessoas nessa terra presas em algumas coisas. Muitas pessoas presas em seu orgulho, muitas pessoas presas nos seus bens, muitas pessoas presas nos seus vícios, muitas pessoas presas nos seus rancores, nas suas mágoas, pessoas presas muitas vezes na angústia, angustiado com tudo, angustiado com o passado, angustiado com as pessoas. Pessoas frustradas, porque não deu certo nisso, não deu certo naquilo. Também eu não quero fazer mais nada, porque agora tudo agora ficou frustrado na minha vida, presa. Existem muitas pessoas presas em algumas coisas, e por elas serem presas em algumas coisas, elas não servem a Deus por inteiro. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho, a qual escreveu Mateus, capítulo número 6, versículo número 33, que nós devemos buscarmos primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Essa mensagem nos mostra que existem muitas pessoas preocupadas
preocupada com as suas próprias coisas e não preocupada com as coisas de Deus. Existem pessoas que querem que Deus se preocupe com elas, com as coisas delas, que Deus se preocupe pessoalmente com elas, mas elas não querem se preocupar com as coisas de Deus. Existem pessoas que querem que Deus trabalhe para elas, mas elas não querem trabalhar para Deus, não querem trabalhar para o reino de Deus. Existem pessoas mais preocupadas com elas mesmas, assim como Marta. Lembra da história de Marta? Lembra da história de Maria? Jesus ali chega na casa dessas duas irmãs. Marta então começa a se preocupar com as coisas da casa. Marta começa a se preocupar com os seus afazeres, enquanto que Maria então começa a se preocupar com as coisas de Deus. E Marta então, vendo que Maria não foi ajudar ela nos afazeres da sua casa, Marta vai até Jesus, questionando a Jesus, perguntando: Mestre, o Senhor não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Eu estou fazendo tudo sozinho, eu estou me preocupando com as coisas, e ela está aí sentada a seus pés. O Senhor não se preocupe dele ir lá e tem que me ajudar. Jesus então responde para Marta dizendo: Marta, Marta, você está tão ansiosa, fadigada, preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, ao qual não será tirada dela. O que Jesus queria dizer para Marta era que ela deveria se preocupar com as coisas de Deus. Ela deveria se preocupar com a sua salvação e deixar com que Deus cuidasse dela, cuidasse das coisas dela. O que Jesus queria dizer para Marta é: Marta, se liberta daquilo que te prende, Marta, e se prende naquilo que te liberta. A maior libertação que nós temos se chama Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos conhecermos a verdade é Cristo, e a verdade nos libertará. E Marta muitas vezes se preocupada com as coisas desse mundo, e despreocupada com as coisas de Deus, despreocupada com aquilo que traz libertação, despreocupada com aquilo que traz cura, despreocupada com aquilo que traz renovo, daquilo que traz salvação, daquilo que traz libertação em nossa vida. O que Jesus queria falar para Marta é que quando nós damos ouvido à palavra de Deus, isso vai trazer um bom resultado na minha vida e na sua vida, porque a palavra de Deus, ela nos transforma, não por fora, mas por dentro. Seremos novas pessoas, saradas, transformadas, renovadas. O que nós podemos aprendermos também com a história de Marta e de Maria é que as preocupações do dia a dia nos preocupam sim, mas nós temos que tirarmos um tempinho para ouvir a voz de Deus. O que Jesus queria falar para Marta: Marta, deixa os afazeres um pouquinho aí, vem ouvir aqui o que eu quero dizer, vem ouvir as boas novas, vem ouvir a palavra de salvação, vem ouvir a palavra, Marta, que vai trazer uma transformação na tua vida. Deixa isso para lá um pouco, vem ouvir aquilo que eu tenho para te falar, Marta. Vem tirar um tempinho para ouvir a minha mensagem. Nós não podemos deixar que as preocupações desse mundo falar mais alto do que o nosso Deus. Tem pessoas que no dia do culto elas dizem assim: hoje eu não vou para o culto não, porque eu estou com a cabeça cheia, estou cheio de preocupações, hoje eu não estou com cabeça para ir para o culto, hoje eu não estou com cabeça para ouvir aquilo que Deus quer falar comigo, hoje eu estou cheio de preocupações, hoje eu não vou para o culto porque hoje é o culto da família, e minha família está dando tanto trabalho que não vale nem a pena buscar por ela. Deixando muitas vezes as preocupações do mundo, as preocupações do dia a dia falar mais alto no nosso coração.
falar mais alto na nossa vida. Hoje eu não vou para o culto de oração, porque eu nem gosto de orar muito, mas a oração é aquela que é a chave que abre as portas que se encontram fechadas. A oração que muitas vezes vai trazer resposta para a minha vida e para a sua vida. A oração é muitas vezes que vai alcançar o trono de Deus e mover o coração de Deus para dar a resposta daquilo que nós estamos pedindo e clamando. Preocupações do dia a dia, muitas vezes falando mais alto ao nosso coração. Não podemos deixar isso acontecer. Devemos sim se preocupar com as nossas coisas, mas devemos se preocupar com as coisas de Deus, porque é Deus que vai resolver as nossas coisas. É Ele que está no controle, é Ele que vai cuidar, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai sarar o doente, é Ele que vai curar o ferido, é Ele que vai de conta ao necessitado. Então nós devemos deixarmos tudo nas mãos do Senhor, se preocupar com as coisas do Senhor, se preocupar um pouco com as nossas coisas, e por aí vai. Deixamos muitas coisas nos preocupar e se prendemos muitas coisas nesse mundo, ao invés de nós nos prendermos a Deus e se preocuparmos com o teu reino. Trazendo aqui para a mensagem, nós vimos aqui que tanto o jovem rico como Marta, os dois tinham algo que prendia ele de servir a Cristo verdadeiramente, por completo. O que tem nos prendido de servir a Cristo verdadeiramente? O que nos falta para ser libertos? Você sabe o que te falta. Eu sei o que falta em mim. E essa libertação que vai trazer como resultado na minha vida e na sua vida. Essa libertação que muitas vezes vai tirar aquilo que nos prende muitas vezes. Muitas vezes é uma falta de perdão. Muitas vezes é uma mágoa, é um rancor, é um ódio. Muitas vezes as preocupações do mundo estão falando mais alto do que as coisas de Deus, do que a palavra de Deus. Essa é a libertação que vai muitas vezes fazer você herdarmos a salvação que está em Cristo Jesus. Quando nós nos prendemos das coisas do mundo e se prendemos mais às coisas de Deus, vai trazer resultado para a minha vida e para a sua vida. Quando nós buscamos as coisas de Deus, o maior beneficiado somos nós mesmos. É nós que vamos receber a bênção, é nós que vamos receber a libertação, é nós que vamos receber a salvação, é nós que iremos receber a transformação do nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, nos lugares que nós andamos, no ministério para o qual nós servimos. O que nos falta para sermos libertos? O que nos falta para servirmos a Cristo verdadeiramente? E para finalizar a história aqui, diz que depois que Jesus disse para o jovem rico que ele deveria fazer, diz a história que ele saiu triste da presença de Jesus, porque Jesus sabia que ele possuía muitas riquezas. Ou seja, o jovem rico, por estar preso às suas riquezas, ele preferiu ficar com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E muitas vezes, para mim e para você, sermos libertos por completo, nós preferimos muitas vezes ficar mais ligados às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Deus fala assim: olha, eu tenho a libertação para te dar, eu tenho aquilo que você precisa, eu tenho aquilo que você necessita. O que te falta? O que nos falta para servirmos a Deus verdadeiramente, para receber aquilo que verdadeiramente Ele tem para a minha vida e para a sua vida?